a slinky. The magnetic field line is wrapped around many times in a helical structure. And when you have highly twisted magnetic field lines, it carries a lot of stored free magnetic energy. And sometimes it will even kink in on itself, which gives it even more stored magnetic free energy. Esses arcos de plasma podem durar semanas ou meses, mas finalmente a energia armazenada precisa escapar e a massa é lançada no espaço. Nos locais onde o campo magnético é mais retorcido e complexo, o calor ascendente é bloqueado e a temperatura do material pode baixar até 500 graus. O resultado são as manchas solares, pontos escuros na superfície do Sol. As manchas solares são escuras apenas em relação ao material brilhante que as cerca. Se uma delas ficasse isolada no espaço, seu brilho seria 10 vezes maior do que o da Lua cheia. Essas nódoas aparentemente pequenas, na verdade são crateras de plasma do tamanho da Terra. Galileu foi um dos primeiros cientistas modernos a observar as manchas solares. Com um telescópio, ele projetou a imagem do Sol em um papel e a observou. Notou que as manchas se deslocavam pela estrela, a primeira indicação de que o Sol girava. O Sol não só gira, como as próprias manchas solares podem rodar como furacões na superfície solar. Quando isso ocorre, seus campos magnéticos ficam extremamente contorcidos. Campos magnéticos contorcidos acumulam mais energia, podendo levar a imensas erupções. Think of a rubber band as a magnetic field line. If you twist it, and you twist it enough, it's going to have all that energy, and when you let it go, it's going to release. If you just take an untwisted rubber band and release it, it's not going to fly. Quando uma mancha solar libera sua energia magnética, ocorrem as explosões mais colossais do sistema solar. Uma única explosão libera até 1 bilhão de megatons de energia, o que equivale a 1 milhão de erupções vulcânicas na Terra. They appear as these very bright regions, and they're so bright because the temperature is so high, on the order of 10 million degrees. And they can last for hours, but the energy is massive. The whole explosion is equivalent to millions of nuclear bombs leaving the surface of the sun all at once. Além de irromper no espaço, as explosões solares também canalizam partículas de energia até uma camada do Sol chamada cromosfera, onde rapidamente transferem a energia como uma bola branca batendo nas outras no jogo de bilhar. So the cue ball acts like one of these very high energetic particles coming from the flare region. The cue ball smacks very quickly into the 8-ball rack. And once it impacts that head ball, it's going to transfer that energy to the balls behind it, and then they will all fly out because the energy is transferred to all of them. Quando uma grande explosão lança muitas partículas de energia ao mesmo tempo, algo estranho começa a acontecer. Estas são imagens de um tremor solar. In 1998, there was a solar flare up in the corona that was so powerful that the material flying down toward the surface of the sun actually slapped the surface and caused ripples to spread out from there. Embora pareçam ondas em um lago, na verdade tem 3 quilômetros de altura e se deslocam a uma velocidade de até 400 mil quilômetros por hora. O tremor de 1998 teria atingido 11,3 na escala Richter, sendo mais de 1 milhão de vezes mais forte do que o terremoto de 1989 que sacudiu São Francisco. Para abalar a tal ponto a superfície do Sol, a explosão solar precisa liberar uma quantidade colossal de energia. It turns out it's almost the same amount of energy as if you covered the entire landmass of the Earth with dynamite, about a yard thick, and set it all off at once. So these explosions are not small.
Terremotos não são os únicos desastres naturais com equivalentes no Sol. Explosões também podem provocar tsunamis solares quando ondas de plasma na atmosfera solar se elevam a 110 mil quilômetros por hora e se espalham por toda a superfície em questão de horas. Tremores e tsunamis solares não apresentam perigos para a Terra. Mas a ação violenta de uma explosão muitas vezes provoca erupções perigosas, as ejeções de massa coronal, ou CME. Nesses eventos, a energia de uma explosão lança uma massa de plasma radioativo e magnético para fora da atmosfera solar. Coronal mass ejections range in speeds, but they can occur as quick as 800, 900 miles per second, which is extremely fast, and they expel a massive amount of material. It can be the same amount of mass as, say, Mount Everest coming out from the sun and flying out into space. Para onde vai esse plasma radioativo e superaquecido quando deixa o Sol? Às vezes perde-se no espaço sem causar danos. Outras vezes pode afetar a Terra. As ejeções de massas coronais solares são uma das maiores ameaças para a Terra. Também conhecidas como tempestades solares, lançam grandes massas de partículas magnéticas ao longo de 150 milhões de quilômetros no espaço. A maioria demora vários dias para viajar do Sol para a Terra. Mas algumas se precipitam pelo sistema solar a 10 milhões de quilômetros por hora, alcançando nosso planeta em menos de 16 horas. Essas tempestades podem induzir correntes na atmosfera externa, neutralizando satélites e redes elétricas, e têm o potencial de causar tantos estragos quanto um furacão ou um tornado. Mas quem está atento a essas explosões cósmicas potencialmente destrutivas? Esta é a sede da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que abriga o Serviço Meteorológico do governo americano. Suas previsões e alertas diários são essenciais para a vida cotidiana em nosso planeta. Mas um grupo menos conhecido trabalha aqui, em uma divisão especial chamada Controle do Ambiente Espacial. Our primary job is to monitor the sun and to put out the alerts and watches and warnings for solar activity. Good morning, welcome to our 810 briefing. We had one long-duration C flare from the east limb. That's possible CME. We have not had protons, but we have had electrons. One thing to note is that this region produced all the activity in December, so things might be picking up here in the next couple of weeks. Esses meteorologistas espaciais estão atentos para as tempestades solares que podem afetar a vida na Terra. As nuvens das tempestades solares são compostas de partículas magnéticas. O campo magnético do planeta inicialmente as desvia como ondas se quebrando em torno de um barco. That turns out to be very important because if it impacted the outer atmosphere directly, it would knock little bits of the atmosphere off into space. One reason why Mars doesn't have an atmosphere is that it doesn't have a strong internal magnetic field. And so gradually, over millions or maybe billions of years, the atmosphere was gradually knocked off into space by the influence of the solar wind and by CMEs that came past the planet. Mas nosso campo magnético não é indevassável como o dos filmes de ficção científica. Algumas partículas podem penetrá-lo e carregar a atmosfera superior. Tempestades solares podem até dobrar e quebrar os campos magnéticos nos extremos da Terra, permitindo que partículas magnéticas disparem em direção aos polos norte e sul. Tempestades extremamente fortes distorcem ainda mais os campos magnéticos, provocando correntes elétricas que abarcam os continentes. Quando isso ocorre, equipamentos como linhas de força podem ficar sobrecarregados. It can cause damage to transformers at either end of the line. In fact, in 1989, most of the Canadian province of Quebec blacked out because a transformer was blown out by a solar event.
If we have that storm that hits our communication system, it hits our power companies and all these things that we depend on, there's all kinds of chaos that can lay out there. Se tiverem tempo de reagir, os operadores das usinas podem reduzir a corrente enviada aos cabos e evitar um desastre. Os operadores dos satélites também podem fazer o mesmo se forem alertados. When there's a big space storm coming, they'll actually put some of their satellites to sleep so that the storm doesn't cause an electrical short or otherwise somehow knock out the satellite. So the more warning time they have, the better. We wouldn't go sailing unless we knew what the weather was going to be. Similarly, when we have a large system like a power system or a telephone grid that can be affected by the weather in space, we need to know what the weather is going to be so that we can try and mitigate it. As tempestades solares também podem interferir com rádios de alta frequência usados por aviões. Nos anos 80, o Air Force One levava o presidente Reagan para a China quando ocorreu uma tempestade solar. A comunicação foi interrompida durante muitas horas, isolando o chefe do governo americano. The urgency is just like our Earth's weather. When we have a tornado warning, we know the urgency to get that out to the public, to let people know that this is happening. The same thing is with space weather. Users of this information need to know it, and they need to know it now. Just a few hours back, we experienced a coronal mass ejection. We want to see where this blast is going out, and then we can measure that and see how long it might take from that to reach the Earth from the sun. We're seeing a very huge explosion of material that's coming out, and if you look at this small image here, here's the sun that's covered up, and look at the mass that's being thrown out into space. So it's huge, very huge. Como os campos magnéticos emanam dos polos norte e sul, a energia das tempestades solares tem acesso fácil a essas regiões. Por isso, especialistas temem que os passageiros de aviões que sobrevoam os polos durante uma tempestade possam ser expostos a níveis nocivos de radiação, talvez equivalentes a 100 raios-x. It's not something that we want to mess around with because we never know when that radiation might all of a sudden become a lot more intense while there's an airplane in the sky. A ameaça da radiação solar é mais um motivo que leva os cientistas a prestar atenção no Sol. It matters, especially in modern times, what the sun is doing. Earth is not an island. We are a participant in the activities of the solar system. As manchas solares desencadeiam as piores tempestades solares. E os cientistas acompanham cuidadosamente o movimento delas sobre a superfície solar. Location, location, location. We see coronal mass ejections all the time from the sun. A lot of them are as the sun is rotated around or from the backside of the sun. That would not be faced toward the Earth, so that would be less of a concern. As the sun rotates around and that active region gets more into the center of the disk, looking at us, then that's when we would be concerned with. From the center of the sun, as it rotates around, is the kill zone. As the sunspot rotates around and begins to face directly at Earth, that's when we really have to worry about a storm. If a big storm lifts off then, it can aim directly at Earth and the full force of the storm slams into the planet. É como mirar um alvo com uma espingarda. Quanto mais preciso o disparo, maior o estrago produzido. Mas o perigo vem acompanhado de uma beleza deslumbrante. As tempestades solares geram sublimes shows de luzes. Os cintilantes véus de cores das auroras polares. As auroras polares são como luzes de neon gigantescas.